Maio, o Senado agora está começando. Você estava acompanhando sessão especial em comemoração aos 50 anos de criação do Estado do Acre. A sessão continua sendo transmitida pela página da TV Senado na internet ou, se você está em Brasília, por um dos nossos canais da multiprogramação. E daqui a pouco, às 2h30 da tarde, o Conselho de Ética se reúne para a leitura do relatório do senador Humberto Costa sobre o processo por quebra de decoro parlamentar contra o senador Demóstenes Torres. Ele é suspeito de envolvimento com o contraventor Carlos Cachoeira. A votação do texto, que também estava prevista para hoje, foi adiada por determinação do Supremo Tribunal Federal, que acatou o pedido da defesa do senador goiano. Na sexta-feira, os advogados do senador Demóstenes Torres entregaram as alegações finais da defesa. Ao mesmo tempo, entraram com outro recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo o adiamento da votação do relatório no Conselho de Ética. Eles argumentaram que era necessário um prazo entre a leitura e a votação para que os senadores pudessem analisar os argumentos da defesa. No final dessa manhã, o ministro Dias Toffoli, do Supremo, concedeu uma liminar ao senador Demóstenes Torres, determinando que seja observado um prazo de, no mínimo, 3 dias úteis entre a apresentação do relatório e a votação. O ministro entendeu ainda que todos os integrantes do Conselho devem ter acesso às alegações finais da defesa. É uma imposição ao Conselho de Ética de um tribunal que não faz a mesma coisa. Quer dizer, o ministro relator marca o dia da apresentação do relatório e na mesma sessão começa-se o quê? A votação depois de ouvir a defesa e o voto do relator. É isso que nós estávamos para fazer aqui, a mesma coisa que os tribunais fazem. Pelos cálculos que fizemos, ainda assim é possível que esse processo seja votado no plenário do Senado antes do recesso. No entanto, qualquer outra manobra protelatória, e está claro que a defesa atua para protelar uma decisão, poderá contribuir para que a decisão não seja cumprida antes, não seja tomada antes do recesso parlamentar. Mas nós vamos continuar perseguindo essa meta. O presidente do Conselho de Ética informou que, na reunião desta tarde, os senadores vão definir a data de votação do relatório. Ele vai sugerir que seja na terça-feira da semana que vem. Mesmo assim, o senador Antônio Carlos Valadares ainda tenta votar o texto hoje e solicitou à advocacia do Senado que analise a possibilidade de recorrer da decisão do Supremo. A Comissão Especial de Juristas, que trabalha na reforma do Código Penal, está finalizando o texto do anteprojeto que será entregue até o fim deste mês para análise do Senado. Na reunião de hoje foram discutidos temas como a embriaguez no volante e a delação premiada. Na última reunião antes da entrega do anteprojeto ao Senado, os especialistas aprovaram a inclusão no Código Penal do Instituto da Delação Premiada, que hoje está previsto de forma desordenada em 7 leis diferentes. De acordo com a proposta, o juiz poderá aplicar penas bem menores a réus que colaborarem com a justiça, ou até extinguir a punição em caso de réus primários. A comissão também fez os últimos ajustes no texto, que vem sendo estudado há 7 meses. No anteprojeto que será entregue ao presidente do Senado no dia 27 de junho, os especialistas sugerem a criação de novos tipos penais, dão uma redação mais clara a temas já tratados no Código, descriminalizam condutas como o uso de drogas e tornam mais rigorosas as punições para alguns tipos de crimes, como a embriaguez ao volante. Hoje a lei seca completa 4 anos. Me parece que aquilo que foi debatido aqui no anteprojeto tenha alguma abrangência maior, porque ela vai tirar, por exemplo, a dosagem mínima de álcool por litro de sangue para verificar o estado de embriaguez. Nós avançamos um pouco mais, fazendo com que esse tecnicismo possa ser afastado. Enfim, é um avanço sim, porque hoje, como está a lei, ela praticamente deixou de ter eficácia. Diplomatas tentam simplificar o documento final da Rio+20 para facilitar um acordo entre os países. A cúpula de chefes de Estado começa nesta quarta-feira. Agora de manhã foi aberto o encontro da ONU Mulheres, que faz parte da conferência.
O encontro da ONU Mulheres na Rio+20 vai reunir centenas de mulheres dos governos, da sociedade civil e do setor privado. A reunião termina na próxima quinta-feira, no encontro das chefes de Estado com a participação da presidente Dilma Rousseff. De acordo com a diretora executiva da ONU Mulheres e ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, o desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem a igualdade de gênero. A cada 10 chefes de Estado ou a cada 5 parlamentares, menos de 1 é mulher. De acordo com Bachelet, o documento final que está sendo negociado entre os diplomatas contém parágrafos sobre a questão de gênero, as políticas e direitos das mulheres, mas não podem ser apenas parágrafos isolados, tem que ser pontos centrais do documento, segundo ela. Os diplomatas correm contra o tempo para terminar as negociações do documento final antes da chegada dos chefes de Estado. O texto teve que ser simplificado e caiu de 80 para 50 páginas para facilitar as negociações. Até ontem, havia acordo em 38% do documento. Glauciene Lara, na Rio+20, para a TV Senado. Os chefes de Estado que participarem da Rio+20 vão receber as contribuições de parlamentos de diferentes países para o desenvolvimento sustentável. O documento foi assinado durante a primeira Cúpula Mundial dos Legisladores, que terminou neste fim de semana na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Durante 3 dias, parlamentares de 83 países trocaram experiências, discutiram mecanismos para fiscalizar os governos e como integrar aos orçamentos o conceito de capital natural. O conceito que nós aqui aprovamos, e a delegação brasileira brigou muito por isso, para que deixasse claro que a economia verde, nós aqui estamos nos referindo, é a economia que tem que ser inclusiva, de sustentabilidade e de respeito à soberania de cada nação. A delegação brasileira fez uma série de sugestões ao documento negociado e apresentado pelo senador Rodrigo Hollenberg. Nós acrescentamos, por proposta da delegação brasileira e de outras delegações, como China, como Índia, a reafirmação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a necessidade de haver financiamento, transferência de tecnologia e capacitação para os países em desenvolvimento e a afirmação do papel dos legisladores como responsáveis pela formulação de leis, pela aprovação de orçamentos e pela fiscalização dos governos, a necessidade do envolvimento cada vez maior para contribuir para a implementação de uma agenda de desenvolvimento sustentável. No protocolo assinado pelos legisladores, eles assumem o compromisso de se reunir de 2 em 2 anos aqui no Rio de Janeiro para avaliar os avanços nas legislações dos parlamentos nacionais e monitorar e fiscalizar as ações dos governos para implementar as medidas propostas no documento. A assinatura do protocolo foi na presença do subsecretário-geral da ONU, que coordena a Rio+20. Chazu Kang garantiu que o documento vai chegar ao destino, às mãos dos chefes de Estado e governo. A expectativa é que as contribuições dos parlamentos sejam levadas em conta na cúpula oficial. A partir de agora, o parlamento estará mais atento e não só com iniciativa, mas também com fiscalização para que as metas sejam alcançadas. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa realizou nesta segunda-feira mais uma audiência pública dentro do ciclo de debates sobre as barreiras comerciais adotadas pela Argentina para produtos brasileiros. Só no Rio Grande do Sul, mais de 2.000 empregos diretos foram extintos desde fevereiro, quando tiveram início as medidas protecionistas. Além de parlamentares, participaram do encontro sindicalistas gaúchos, a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Lacerda, e o representante do Ministério do Trabalho. Paulo Sérgio Almeida disse que o momento é mesmo delicado. O momento em que a Argentina aumenta as barreiras aos produtos brasileiros, isso traz um prejuízo à nossa economia. E eu falo pelo Ministério do Trabalho, então a gente registra esse prejuízo também ao mercado de trabalho brasileiro e, portanto, é algo que os dois países devem se esforçar ao máximo, né, em negociar e eliminar esse momento crítico e continuar o avanço desse importante processo que é o processo da integração. As restrições impostas pelo governo argentino têm causado demissões em massa no Rio Grande do Sul, principalmente nos setores de máquinas agrícolas, têxtil, calçadista e de alimentação. Está havendo demissão justamente devido à questão do estoque, é uma questão econômica, né? Você tem um estoque que
que não sai, que não vende, que não é repassado, a produção, o que vai acontecer? A produção trava. Então eu acho que tem que se dar uma resposta também com relação a essa matéria, e para preservar os direitos conquistados, principalmente a manutenção do seu salário. Você ganha R$2.000 por mês, daqui a pouco não, você vai passar a ganhar agora a partir desse mês R$1.000, né? Que a crise está feia, não está vendendo, não está escoando mercadoria. O que está faltando é essa, cada um está olhando para o seu umbigo. A senadora Ana Amélia cobrou do governo medidas enérgicas para solucionar os problemas causados pelo protecionismo argentino. É burocracia para cá, é burocracia para lá, embora haja uma vitalidade muito expressiva do comércio bilateral. Mas isso não pode justificar essas barreiras. Esse contencioso comercial está prejudicando essa economia, a economia do Rio Grande, que está do lado da Argentina. E é o primeiro estado a ser impactado por isso. Nós temos um diálogo privilegiado com os argentinos, não é? Nós temos reuniões bilaterais em que os contatos diretos muitas vezes surtem resultado. Nós estamos explorando a via do diálogo bilateral por meio de várias reuniões regulares, em que nós podemos obter avanço em alguns setores. Nós não estamos satisfeitos com a situação, ou seja, é importante avançar mais, mas, por enquanto, o diálogo bilateral tem se mostrado mais interessante para o Brasil. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.